Oi pessoal, meu nome é Zeus, sou professor do módulo de robótica no projeto AstroEm pelo ano de 2023. E esse material aqui vai ficar disponível para os alunos ou quem mais quiser consultar no canal do YouTube do AstroEm, tá? E ele serve para todos que quiserem revisar a matéria do que foi dado em aula presencialmente, tá bom? Então vamos lá. Introdução à robótica. Essa daqui é a primeira aula de uma sequência, provavelmente vai ter 3 vídeos, tá bom? Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho sobre ciência e tecnologia, né? Essas duas áreas tão importantes. No caso, a ciência. O que é ciência, afinal, né? É o conjunto de conhecimentos organizados e empíricos obtidos por meio de observação, experimentação e análise. A tecnologia, por sua vez, é o conjunto de técnicas e processos utilizados para criar e desenvolver produtos, serviços e sistemas que atendam às necessidades humanas. E entre essas duas áreas a gente vai ter aqui, né, a engenharia, que faz essa ponte entre toda a parte teórica que a ciência desenvolve, aplicando de forma prática no mundo, no mundo real para ajudar a gente a resolver problemas, né, a facilitar a vida humana e etc. Falando um pouquinho sobre a internet das coisas, o Internet of Things, do inglês, né, IoT, é um conceito que se refere à conexão de internet entre dispositivos eletrônicos e permite que eles se comuniquem entre si e com outras máquinas, sistemas e até pessoas. Tá? Então, alguns exemplos de dispositivos IoT são esses daqui. As TVs, né, Smart TVs principalmente, a Alexa, por exemplo, da Amazon, né, o Echo Dot, celulares, smartwatches, eletrodomésticos, aspiradores de pó, entre em eletrodomésticos, né, mas eu quis dar um destaque interessante para esse daqui. E sistemas de segurança, né, de casas ou locais comerciais mesmo. Mas afinal, o que é a internet, né? Tudo está conectado à internet, mas a gente ainda não sabe o que é a internet. Então vamos ver. A internet é uma rede global de computadores interconectados que permite a transferência de dados e informação entre eles. Essa rede é construída com base em um conjunto de protocolos chamados protocolos de internet, né? O TCP/IP, que é IP no caso significa Internet Protocol, do inglês, protocolo de internet, que define como os dados devem ser transmitidos e roteados entre os computadores. A internet não é só ter um computador e ter o protocolo, ela também precisa estar conectada a um local, né? Ter servidores, tem cabos de internet submarinos e satélites. Toda essa infraestrutura compõe a internet. Uma forma de visualizar a internet é como no filme Wi-Fi Ralph, onde cada site é um prédio ou um local onde as pessoas podem ir até lá e utilizarem seus serviços, fazerem compras e admirar arte. Fazer compra, no caso, você pode entender como, por exemplo, a Amazon, né? Ou admirar arte, por exemplo, no Instagram ou no Pinterest, coisas do tipo. Falando um pouquinho sobre o hardware. Então, hardware é a parte física de um sistema computacional eletrônico, né? A gente vai ter alguns exemplos como a placa de circuito, processadores, memórias, discos rígidos, monitores, impressoras e entre outros. Toda a parte física de um sistema eletrônico é considerado um hardware. Então, nessa imagem aqui a gente vai ter o monitor, o mouse e o teclado, a caixa de som, mas não necessariamente de um computador, tá? Quando a gente fala de hardware dentro de áreas, por exemplo, da engenharia aeroespacial, às vezes toda a fuselagem de um avião, né, de, um, de uma planta aérea, ela pode ser considerada um hardware. Então, tudo que não é eletrônico ou um algoritmo, nesse sentido, pode ser considerado um hardware também. Depende da área e do que você está falando especificamente. Além do hardware, a gente vai ter o software, né, que é basicamente a parte lógica de um sistema computacional eletrônico, que inclui programas e aplicativos que permitem o hardware executar tarefas específicas. Então, alguns exemplos de software vão ser o Netflix, né, o TikTok, o Tinder, o iFood. São coisas que provavelmente vocês conhecem bastante. Todos eles são algoritmos, né, são softwares criados para as pessoas interconectarem entre si e realizar determinada tarefa.
pouquinho sobre a robótica. Então, é a área da tecnologia que envolve o desenvolvimento de robôs e outros sistemas automatizados que podem realizar tarefas físicas e cognitivas. A robótica é uma área multidisciplinar, né? Então ela vai envolver áreas desde a engenharia, matemática, computação, até, bom, tudo que você pensar. No caso, a robótica, ela traz muito da parte teórica, científica, como eu falei no começo, para a parte prática, né? Então a gente vai ter cientistas da computação desenvolvendo modelos matemáticos e redes neurais para, por exemplo, fazer uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial, dentro de um robô, vai conseguir determinar que ação ele vai tomar frente a uma situação, né? Então, por exemplo, o pessoal, cientistas da computação, podem criar um sistema no qual um robô sorri ou não quando ele vê alguém que ele conhece, né? Alguém que está cadastrado no banco de dados dele. Através de uma câmera, esse robô poderia ver essa pessoa. Se essa pessoa for alguém cadastrado no banco de dados dele, ou seja, que ele conheça, ele pode, né, sorrir para essa pessoa. Então seria um algoritmo, né, o software, fazendo o hardware reagir de alguma certa forma. Na cultura popular, o tema é constantemente tratado com todos os seus problemas éticos envolvidos, claro. Alguns exemplos são o filme Eu, Robô, a série Westworld, Love, Death and Robots e o movimento Update My Voice. Recomendo que pesquisem um pouco sobre esse movimento Update My Voice, que é bem interessante, tá? Bom, ainda um pouquinho dentro da cultura popular, tem um fato que a cultura popular também influencia bastante os desenvolvimentos científicos e tecnológicos da sociedade, tá? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, mas antes da porta automática, daquelas de shopping que abrem sozinha, sabe, com presença, serem criadas de verdade, o primeiro lugar onde ela foi vista, se eu não me engano, foi na série do Star Trek, né? A série televisiva. Então, isso, claro, inspirou algumas pessoas a desenvolver esses tipos de dispositivos. Então, tecnologias ainda muito fantasiosas da ficção científica, um dia podem vir a se tornar real, né? Ou pelo menos inspirar alguma tecnologia da realidade. Por isso é tão importante a gente, às vezes, olhar um pouco para a cultura popular relacionada à tecnologia. Isaac Asimov, no caso, foi um escritor norte-americano, considerado um dos grandes nomes da ficção científica, que ele é conhecido por ter popularizado o conceito de robôs e pela criação das 3 leis da robótica, que são elas: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. O que seria inação? Né? Ele não pode deixar um ser humano se ferir. Ele não pode simplesmente não fazer nada. Ele tem que proteger o ser humano. Um robô deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei, ou seja, um robô sempre deve obedecer ao humano, a menos que esse humano mande esse robô matar outra pessoa, por exemplo, ou ferir alguém, né? Além disso, um robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Ou seja, um robô não pode também ferir um ser humano, mas deve sempre proteger a sua própria existência, desde que ele não fira um ser humano para isso. Um pouquinho sobre a ética e o ChatGPT, né, que é uma inteligência artificial que está bem popular aí ultimamente. Então, as IAs trazem muitos conceitos éticos sobre a natureza da consciência humana, o que é a vida, o que elas devem ou não fazer, ou o que elas podem ou não fazer. Ainda são questões nebulosas que aos poucos estamos descobrindo. Contudo, precisamos ter cuidado para onde esse caminho nos levará, tá bom? Então, tem alguns movimentos já criados por grandes pessoas e empresas da indústria de inteligência artificial e tecnologia, que são pessoas que realmente estão meio receosas até onde a tecnologia, como inteligências artificiais, podem nos levar, tá? E esse é um tema bem sensível porque a gente realmente não sabe até que ponto inteligências artificiais podem acabar trazendo mais benefício ou um, um malefício, né, para a gente, para a sociedade. Por fim, vai ter o quiz de fixação que foi dado em aula presencialmente. E eu fico por aqui com o fim desse primeiro vídeo, tá bom? Até mais, pessoal.